Olá pessoal, dando continuidade ao estudo dos limites, nós vamos resolver mais um exemplo falando sobre limites laterais e classificando a função como contínua ou não contínua ou descontínua, né? Então, nós temos um exemplo aqui de uma função f de x, e o x, f de x, ele vai ser x ao quadrado menos 7 se o x for menor do que 1. E f de x vai ser 3x mais 1 se o x for maior ou igual a 1. Aí ele pede aqui para estudar a continuidade de f de x quando x é igual a 1. Quando x for igual a 1. Qual é a continuidade? Para estudar a continuidade dessa função, se ela é contínua, a gente vai afirmar se ela é contínua ou se ela não é contínua. E por que ela não é contínua ou por que ela é contínua, ok? Bom, vamos começar fazendo o seguinte. Primeiro passo, a gente tem que estudar os limites laterais, uma vez que o limite ele só existe se os limites laterais forem iguais. E uma coisa importante que eu gostaria de ressaltar aqui, que é uma condição da continuidade de função, do gráfico de uma função ela será contínua quando o limite de f de x, quando x tende a A pela direita, for igual ao limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, e que será igual ao f de x, a função no ponto. Isso é uma função contínua, certo? Ela vai ser contínua se acontecer exatamente isso, se a função no ponto for igual aos limites laterais. Bom, e a função no ponto é fazer a função igual ao ponto, ao f de x, né? Igual ao fazer o x assumir aquele valor de tendência, que no caso x igual a 1, né? Que ele quer saber. Nós podemos começar, como eu disse anteriormente, para nós não errarmos, a gente fazer, cravar aqui, a nossa certeza. Nós queremos estudar este limite quando ele tende a quem? A 1. Tá? E quando ele tende a 1 à direita, ele tende a 1 a valores maiores do que 1. Maiores do que 1 vai estar entre essa sentença aqui, maior ou igual a 1, que a função assume essa expressão aqui, 3x mais 1. E para valores menores do que 1, ou seja, à esquerda de 1, se aproximando de 1, mas à esquerda, nós vamos aplicar qual função? A função x ao quadrado menos 7. Isso é uma certeza para nós não errarmos. Não tem nada a ver com valores negativos e valores positivos, e sim na região esquerda e direita, ok, pessoal? Não podemos confundir isso. Então vamos começar aqui, o limite quando x ele quer aqui,
tende a 1 positivo, de quem? Olha só, olha a função, 1 positivo, 3x mais 1. Vamos fazer a substituição, 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. E vamos encontrar o limite quando x tende a 1 pela esquerda. Pela esquerda, a função é x ao quadrado menos 7. E aí a gente vai substituir 1 ao quadrado menos 7. 1 ao quadrado é 1, menos 7, menos 6. E vamos, para fechar, achar o valor numérico de f de x quando x assume o valor 1. Quando ele assume o valor 1, olha a expressão aqui, a sentença. Quando é que ele vai assumir? Vai ser nessa sentença? Não, essa sentença ela diz que f de x será x ao quadrado menos 7 quando x for menor do que 1. Nessa sentença, eu tenho a possibilidade de admitir o 1, ou seja, maior ou igual a 1. Então, essa sentença é o f de x que nós queremos trabalhar. Portanto, f de 1 é igual a 3 vezes 1 eu coloquei 4, não é 4, aqui é 1, gente. Desculpa aí, pessoal. Mais 1. E aí nós temos 4 como resposta. Note o seguinte, os limites laterais, eles são diferentes, eles existem. A direita é 4 e a esquerda é menos 6. No entanto, e o valor numérico da nossa função é 4. Note que o valor numérico da função não bateu com os dois aqui laterais, os dois laterais são diferentes. Por si só, não há o limite quando x tende a 1. Então, de cara, a gente pode dizer o seguinte: com base na definição de continuidade de uma função, de um gráfico de função, ela só será contínua se os limites laterais forem iguais a função no ponto P, a função naquele ponto que ela assume. Logo, nós podemos dizer que f limite de x quando x tende a 1 de f de x é diferente, positivo, né? Do limite de x pela esquerda de f de x então o limite de f de de x quando x tende a 1 de f de x não existe. Logo, essa função é uma função não contínua.
ela é não contínua, porque os limites laterais são diferentes. Isso por si só já define como ela sendo não contínua, uma vez que tem que haver essa igualdade aqui. Mesmo se eles fossem iguais, e quando você substituísse o ponto, isso não vai acontecer provavelmente. Por quê? Porque quando os limites são iguais, eu acredito que a função assume o valor no ponto. Vamos ver em outros exemplos se isso vai acontecer. Mas, enfim, a continuidade ela é definida no sentido de os limites laterais serem iguais à função no ponto. Logo, ela não é contínua. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like e até a próxima videoaula.